Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai estar comigo nesse debate. Eu quero pedir a você para deixar o teu comentário, porque eu vou falar sobre vários temas de interesse do Clube de Regatas do Flamengo, por óbvio. Então você deixa a tua opinião sobre cada um desses temas, os quais eu vou lhes propor refletir aqui nesse vídeo. Antes disso, eu queria te dizer o seguinte, ali na descrição tem o link para você baixar o OneFootball gratuitamente para Android e iOS. E eu tenho certeza, companheiro, como eu sempre digo, baixando o OneFootball e diante do teu conhecimento visual de futebol e também das estatísticas, você vai parar de falar merda aí. Quando você for comentar sobre futebol, vai estar muito mais embasado, vai deixar de passar pano para algumas coisas e vai deixar de criticar outras. É muito importante você consubstanciar ali a tua análise com dados estatísticos também, além dos lances das partidas. Importante que você saiba disso. Só tem um probleminha ali, é que o OneFootball, ele te avisa do gol antes da tua televisão, em grande parte das vezes, porque de fato o OneFootball é just in time, ali saiu o gol, ele te avisa na mesma hora, apita ali o OneFootball, você já fica sabendo e o lance ainda não aconteceu na tua televisão. Mas isso aí, meus amigos, é até emocionante, porque quando você vai ali assistir uma cobrança de falta, você já fica olhando para o OneFootball. Se ele não apitou é porque não saiu o gol. E cá entre nós aqui, no Clube de Regatas do Flamengo, nunca sai gol de falta. Nós precisamos dar apoio ao Pulgar, porque as informações que nós temos é que o Pulgar treina faltas e nos treinamentos ele tem um aproveitamento muito positivo. Então, alô Sampaoli, tem que dar a oportunidade para o Pulgar. É o seguinte, meus amigos, vamos começar aqui. E aí você se inscreva no canal também e deixa o like no vídeo. Vamos começar aqui sobre a passada de pano que o PVC deu ontem no Palmeiras. Foi uma derrota que nos alegrou muito. Isso aconteceu durante a live dessa madrugada. Nós nos divertimos muito com isso. Tem até uma vinheta lá que eu pus intermitentemente, botei também lá no YouTube, perdão, no Twitter, no Instagram, se você quiser, @FlamíliaGil no Twitter e @FernandoGilGil no Instagram. Isso tá lá, me sigam lá que você vai ver aquilo que nós fizemos, obviamente respeitosamente dentro das 4 linhas ali do futebol, que não envereda para o lado pessoal, mas os companheiros torcedores do Porquinho ontem desapareceram da minha live e eu fiquei triste porque eu gosto da presença deles. Obviamente eles vão voltar a aparecer se acontecer algum resultado negativo no Flamengo. Hoje é um jogo difícil, e nós sabemos disso. Estatisticamente o Flamengo tem problemas, mas as estatísticas também não mostram a vitória e nem tampouco a derrota. E eu vou falar sobre como vem o Flamengo daqui a pouquinho, mas antes quero cantar aquela musiquinha que cantei ontem para os companheiros torcedores do Porquinho Ladrão ali, durante a minha live. Porquinho ladrão, tomando brioco, não tem mundial, segurando meu vilão. Porquito, não tem mundial, e lá no final, sentou no vilão. Porquito ladrão, sensacional a live, de uma harmonia completa. Se você quiser, você assiste ali, vai lá na velocidade mais alta e vai assistir a live toda. E o PVC, meus amigos, deu ali uma declaração, escreveu nas redes sociais, no Twitter, dizendo que o último invicto no Campeonato Brasileiro havia caído em função da data FIFA. E eu quero dizer a vocês o seguinte, eu acho essa data FIFA realmente muito ruim, ainda mais pelo calibre dos jogos. São jogos realmente inexpressivos, são caça-níqueis, nós sabemos, atrapalham todos os times, mas, sinceramente, eu não acho que o Palmeiras tenha perdido ontem em função dos jogadores que deixou de escalar. Que, aliás, deixou de escalar porque quis, porque, sinceramente, essa história de, ele falou lá, o PVC, da bola ir lá e voltar no ataque, com a presença
do Veiga dentro do campo ou não, sempre acontece, porque o jogo do porco é esse. Nós já sabemos disso. Não escalou o goleiro por quê? O goleiro não jogou, pô. Por que não podia escalar o goleiro? Podia ter escalado o goleiro. Jogou o Lomba, os outros times não têm culpa do goleiro reserva do Palmeiras ser um frangueiro, porque esse cara iniciou a carreira aqui no Flamengo e todo mundo sabe que ele é frangueiro, e a própria torcida do Palmeiras também o sabe e questionou bastante a contratação do jogador à época. Então, quando tem que tirar o goleiro titular, que é muito bom, o Everton vai ter esse problema. Ele rebateu a bola para frente. Gol, tem aquela polêmica também engraçada demais, né? Aquela da bola entrando ou não entrando. Eu não vou justificar isso aqui, não vou entrar nos méritos, mas dizem que realmente a bola não entrou, mas aquela foto também está muito engraçada. E, claro, com o Piquerez teria algum problema, mas o Rony nem jogou, botou o Rony ali 30 segundos num jogo só, porque não pode ter entrado. Não entrou porque o Abel não quis jogar, não quis botar. Então, se o Abel não quis jogar, ele que assuma a responsabilidade, Porquinho Ladrão perdeu. Se o Flamengo ganhar o jogo hoje, empata ali em número de pontos com o Palmeiras, mas vai ficar na frente, acho que em função de saldo de gols, alguma coisa assim, o número de vitórias, agora eu não estou bem certo, mas assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Aí você vai dizer assim para mim, Gil, mas e o Botafogo? O Botafogo é café com leite, meus amigos, com todo respeito, vocês sabem que o Botafogo vai começar a cair, o Botafogo não vai manter essa performance até o final. O Botafogo é café com leite, então se o Flamengo hoje ganhar do Bragantino, que é muito difícil, aí os companheiros torcedores do Palmeiras podem nos dar a forra hoje, caso isso não aconteça, o Flamengo assume a liderança da competição. E o Flamengo vem, meus amigos, com um esquema de 3 zagueiros. Até ali o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. São os 3 zagueiros, ele deve escalar o Wesley e vai botar o Felipe Luiz, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, ali como ala. Então nós vamos ver como o Felipe Luiz funciona como ala, porque uma coisa é você jogar de zagueiro lateral, a outra é você jogar de ala, tendo que cobrir toda aquela beirada do campo, mas eu confio muito na capacidade cerebral do Felipe Luiz para poder ocupar essa função, porque o Felipe Luiz, de fato, sabe se posicionar muito bem, ele tem uma leitura muito importante do jogo, e eu não tenho nenhuma dúvida, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que ele vai cumprir bem esse papel. O Gabigol não vai jogar, ficou aqui no Rio, ele vai escalar o Pedro. O Pulgar, esse sim, não deveria realmente ser escalado, porque o Pulgar foi titular na seleção do Chile, se desgastou bastante, tem que preservar o jogador. Nesse caso específico, sim, mas o Flamengo vai sentir muita falta desse jogador. Quem diria, eu falando isso, né, porque o ano passado o Pulgar não vingou, quase não entrou nas partidas do Flamengo, então eu não imaginava realmente que o Pulgar pudesse atingir esse nível de relevância para o Flamengo esse ano. E eu, antes que você diga aí, já entrei na fila para pedir desculpas a ele. Fiz até uma live falando sobre isso, não começa a me cornetar não, porque eu já tinha entrado nessa fila para pedir desculpas a ele. E eu espero que você também aí, que ainda não tenha entrado, que pensa, porque ele está muito bem e o Pulgar não vem. O resto é tudo normal, o time mais do que suficiente para poder vencer o time do Bragantino hoje, sem desculpa nenhuma de seleção, né? Sem nada disso. O Flamengo pode perfeitamente compor o seu time sem que, na verdade, tenha que se fazer utilizar, mesmo com a falta do Pulgar e do Gabigol, que não era por causa da seleção, está lesionado, deve voltar agora no domingo contra o Santos. Não sei nem onde vai ser esse jogo, porque deu uma confusão do Carvalho lá na Vila Belmiro. Eu não sei nem como é que vai ser esse jogo, onde vai ser esse jogo. Prejudica, inclusive, até os companheiros que querem cobrir o jogo. Tenho certeza absoluta que todos, como eu, estamos aguardando assim com muita ansiedade para saber onde é que vai ser o lugar da partida. Disseram que vai ser lá com portões fechados. Hoje o Cacau Cota, inclusive diretor do Flamengo, acabou por dizer que a perda do mando de campo era uma consequência direta daquela insanidade que aconteceu ontem, que só atrapalha o Santos. Essa história realmente foi muito problemática, eu concordo com isso. Vamos ver o que a CBF vai resolver, o que o STJD vai resolver. Isso aí, até agora, 1h da tarde, hora que eu estou gravando o vídeo, ainda não está definido. Então o Gabigol deve voltar lá, o Flamengo entra em campo hoje com um time muito mais do que o suficiente para ganhar o Bragantino. Claro, malgrado
as dificuldades que o Flamengo sempre tem lá em Bragança Paulista para poder vencer o jogo. O Flamengo nunca conseguiu vencer o jogo, já teve perto de vencer jogos lá e se desconcentra e acaba cedendo empate e às vezes até perde. Então, vamos torcer pelo Flamengo hoje com um time mais do que suficiente para ganhar do Bragantino. É o seguinte, meu amigo, infelizmente, eu digo infelizmente porque todo mundo sabe aqui que eu queria muito que o Neneca tivesse acertado, o Neneca está indo embora do Flamengo. O Neneca está indo para o Estoril. Isso é o que está sendo noticiado na mídia. Estoril é um time, eu diria, mediano, lá em Portugal, mas é um clube por onde ele vai recomeçar a carreira. Por que eu digo recomeçar? Porque a carreira dele está estacionada. De fato, desde que ele falhou naqueles 2 jogos contra o São Paulo, em 2021, o do Campeonato Brasileiro já em... Não, isso mesmo, falhou em 2020 contra o São Paulo e na Copa do Brasil, naquelas quartas de final, e falhou no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2020 também, mas já em 21, aquele jogo que o Flamengo foi campeão lá no Beira-Rio, com a salvação do Cássio, com aquela atuação do Cássio, ele falhou também. Aí depois ele teve outras oportunidades com o Paulo Souza e também não aproveitou, foi muito irregular, andou falhando também. O Paulo Souza acreditava realmente no potencial dele, mas infelizmente a torcida o massacra bastante. Eu quero que você deixe a tua opinião. Tá aí o companheiro indo embora por empréstimo, tomara que ele refaça a carreira dele, porque ele é um rapaz que merece, trabalha muito, é cria do Flamengo e quem sabe até refazendo a carreira, tendo atuações espetaculares, não volte para o Flamengo para poder ser o goleiro que eu tenho certeza absoluta que ele é. Você deixa a tua opinião, já sei que você pode chamá-lo de frangueiro e outras tantas coisas. Eu queria falar para você aqui, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, sobre o Alan e o Lanzini. O Alan, você já sabe, o Flamengo está tentando muita contratação do jogador. Tinha ali aquela conversa de que o Filipão havia vetado, que o Filipão tinha obstaculizado a venda do Alan. Ele deu uma declaração ontem dizendo que não, que só ficava quem quisesse, que ele não iria se interpor em nenhuma negociação. E parece que o Rodrigo Caetano ontem deu uma declaração concluindo quase que seria inevitável a contratação do jogador. E hoje pela manhã ia até ter uma reunião lá no escritório do Bertolucci, empresário dele, amigo do Braz, para poder definir isso, e até o presente momento não tem ainda o resultado dessa reunião. Mas me parece que o Alan realmente, me parece que ali, pela análise dos fatos que estão sobre a mesa, me parece realmente que o Alan virá para o Flamengo, que não é, eu vou repetir para vocês, a contratação que mais me interessaria, e sim a de um meia de criação. E aí, meus amigos, a contratação do De La Cruz está lá em cima do telhado. Está em cima do telhado porque, vocês sabem, semana que vem tem um jogo do River contra os Strongas, e se o River simplesmente ganhar, o River está classificado para as oitavas de final da Libertadores, e eles não vão liberar nem pelo Carvalho ali o jogador. Dependendo do que o Flamengo pague, eles não vão liberar por nada. Se por acaso, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, acontecer um acidente e aí o River Plate não se classificar, eu acho que as condições seriam mais fáceis, ainda que eu também não tenha nenhuma dúvida que o River Plate vá pedir muito pelo jogador, então o Flamengo poderia, de fato, contratar o jogador com mais facilidade. Agora, se por acaso o River Plate se classificar para as oitavas de final, ele não vai sair nem pelo Carvalho, isso daí é a lógica. Mas o futebol, vocês sabem, tem muito do ilógico também, e o ilógico fica muito difícil de você prever. Mas pela análise lógica, eu acho que o De La Cruz está muito distante do Flamengo, porque não é possível que o River vá perder ou empatar esse jogo ali com a casa cheia, e ainda mais com o caldeirão que o Monumental de Nunes se transformou com aquela reforma que eles fizeram. E aí repercutiu, desde ontem, o interesse do Flamengo
na contratação do Lanzini. Lanzini que já esteve aqui no Fluminense, Lanzini está lá na Inglaterra. E eu vou dizer a vocês uma coisa, é um bom jogador. Não está à altura do De La Cruz. Tem muita gente aí, eu estava vendo os debates, muita gente dizendo que o Lanzini, que acha o Lanzini até melhor do que o De La Cruz, você dá a tua opinião, mas o Flamengo, e tem outros clubes interessados também, o Vasco está interessado, o Internacional, o Vasco está sempre interessado em tudo, o Internacional também está sempre interessado em todos os jogadores, mas parece que eles estão interessados também nesse jogador, mas o Flamengo, acredito que pela sua força teria mais condições de trazê-lo, caso realmente quisesse fazê-lo. Não tem nenhum depoimento de qualquer jogador, qualquer dirigente do Flamengo sobre isso. Me parece que essa foi uma informação ali do jornalista Jorge Nicola, eu estava lendo ali pela manhã, e eu quero analisá-la aqui com vocês. É um bom jogador, não está à altura do De La Cruz, mas se por acaso, realmente, como essa posição aí é nevrálgica, se por acaso houvesse a possibilidade, quem sabe o Lanzini não poderia figurar bem nos quadros do Flamengo, figurar bem no time do Flamengo. E é o que eu sempre digo para vocês, eu estou aqui falando sobre as informações, mas ao mesmo tempo promovendo as respectivas análises. É assim que eu procedo. Então, meus amigos, até agora, 1h da tarde, aquilo que está efervescendo o Flamengo foi dito aqui por mim, e eu quero te convidar mais uma vez para hoje, ainda hoje, 6h30, vir para nossa live de pré-jogo, Flamengo e Bragantino, e logo depois, quando acabar o jogo, deve acabar por volta de 11h20, 11h30, se Deus quiser, com a vitória do Flamengo, live no canal, que vai ali trilhar pela madrugada. Um grande abraço para você, companheiro, torcedor do Pouquinho Ladrão, pode aparecer, você é sempre amigo do canal, você é sempre bem tratado. Você aí, companheiro anti-rubro-negro, pode aparecer, pode sacanear, obviamente, como eu falei, não é? Sempre, claro, de maneira circunscrita à boa educação, de acordo com as metáforas do futebol, você pode vir sacanear à vontade, que não tem problema, você não vai ser bloqueado, porque aqui é raiz. Um grande abraço para você, estou te esperando hoje, 18h30, na live de pré-jogo do canal Flamengo e Bragantino. Se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo e baixe o OneFootball. Saudações rubro-negra, companheiro!